Hare Krishna, com muito amor e honra, estou aqui mais um dia para gravar Bhagavad Gita como ele é. Estamos estudando o conhecimento acerca do Absoluto. Quem é esse Absoluto que nós estamos estudando? Este Absoluto é Krishna. Krishna é a suprema personalidade de Deus na filosofia védica, dos Vedas da Índia. E Krishna se apresenta aqui no Bhagavad Gita como o Senhor Supremo. E Ele é o Senhor Supremo através de vários e vários estudos e leituras, da qual eu mesma venho travando esses conhecimentos e buscando esse conhecimento acerca do Absoluto. Vamos hoje ao verso 15. Estamos no capítulo 7 do Bhagavad Gita como ele é, escrito por Srila Prabhupada, sua divina graça, que trouxe a consciência de Krishna para resgatar os países ocidentais da ignomia, do falso ego e do cativeiro terreno. Já é Prabhupada, salve Prabhupada, Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om Tat Sat. Eu entrego esse serviço devocional a Krishna, sem apegos, sem esperar retornos, sem esperar resultados, apenas com uma única finalidade. A finalidade é agradar o Supremo. Verso 15. Os canalhas que são grosseiramente tolos, que são os mais baixos da humanidade, cujo conhecimento é roubado pela ilusão e que compartilham da natureza ateísta dos demônios, não se rendem a mim. Pode aparecer para vocês que escutam esse verso como um verso bem pesado, um verso direto, falando da natureza dessas pessoas ateístas que não querem se render ao Supremo e muito menos querem aprender sobre o Supremo. E que, roubados pela ilusão de Maya, a ilusão material, se acham os possuidores de tudo, se acham os donos de tudo e que coordenam tudo e que controlam tudo. Para esses seres, essas almas, elas são chamadas de grosseiramente tolas, ou seja, são tolas porque não conhecem acerca do Supremo e muito menos querem conhecer. Então, aqui no Bhagavad Gita, no significado de Srila Prabhupada, ele diz: pelo simples fato de render-se aos pés de lótus da Suprema Personalidade Krishna, é possível sobrepujar as estritas leis da natureza material. Então, só de você se render à Suprema Personalidade de Deus, render no sentido como é que eu posso me render a Deus? Esse processo de rendição, ele é um processo que você vai passo a passo, primeiro ouvindo sobre Krishna, sobre Deus, depois cantando o Mahamantra como meditação diária, depois estudando sobre as escrituras sagradas e prestando serviço devocional e se tornando um devoto oficial para que possa trabalhar para Deus neste mundo da matéria, aqui na Terra. Então, aí surge uma pergunta que foi feita aqui, né? Por que os filósofos, instruídos, cientistas e empresários, administradores e todos os líderes dos homens comuns não se rendem aos pés de lótus de Krishna, de Shri Krishna, de Deus, não se rendem a Deus? Por que esses seres não se rendem a Deus? A pergunta é essa. Já que são tão instruídos, já que têm dinheiro, já que pensam que coordenam o mundo, né? Por que eles não se rendem a Deus, né? Então, a resposta é: Mukti, ou ficar livre das leis da natureza material, é algo que os líderes da humanidade tentam alcançar empreendendo diferentes esforços. Ou seja, as pessoas, elas não querem se libertar, elas querem cada dia mais se enredar na matéria, buscando mais e mais formas de enredamento material através de milhões de dólares, milhões de cruzeiros, milhões de dinheiros, é isso que eu quero dizer, não cruzeiro, né? Reais, né? Que a moeda nossa é real. Mas por que eles não querem alcançar Deus? Por que eles não querem entender Deus? Porque isso não é um assunto que eles queiram e tentem dominar, porque eles estão voltados e enredados na matéria e no materialismo, né? Traçando os planos
que os grandes filósofos, empresários e cientistas traçam e fazendo com que nós nos rendamos à sua sabedoria, quando isso é uma sabedoria condicionada, de uma alma condicionada. A verdadeira sabedoria que você que me escuta agora pode se render é a sabedoria do Bhagavad Gita e a sabedoria sobre Deus, acerca do absoluto. Se tal libertação é possível pela simples rendição aos pés de lótus de Krishna, de Deus, por que esses líderes inteligentes e trabalhadores não adotam este método simples? Por que você, que me escuta agora, não adota esse método simples de se render aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus? Eu não posso dizer que eu sou 100% rendida a Deus, porque eu estou nesse processo de rendição. Como eu disse no início desse vídeo, tudo é um processo, tudo é passo a passo, gota a gota, até se encher desse oceano acerca do absoluto. Então, a Bhagavad Gita responde a esta pergunta: por que estes líderes, esses filósofos, esses cientistas, eles não se rendem a Deus? Aqueles líderes da sociedade que são de fato eruditos, existem vários líderes eruditos, né? E aqui no Bhagavad Gita se cita várias almas que já estão liberadas desse cativeiro terreno. Então, e todos eles são legítimos filósofos dentro da filosofia Vedanta, né? Então, são legítimos políticos, são legítimos educadores e cientistas. E esses líderes, né, como Brahma, Shiva, Kapila, Kumaras, Vyasa, Devala, Prahlada, Bali. Então, assim, eu poderia ficar lendo aqui vários nomes que tem escrito aqui no Bhagavad Gita, que são exemplos de líderes e políticos e filósofos que já estão rendidos a Krishna, a Deus, e já estão liberados deste cativeiro terreno. Então, por que esses líderes, eles se renderam? Aqueles que não são verdadeiros filósofos, cientistas, educadores e administradores, mas que em uma troca de ganho material assumem tal posição, não aceitam o plano ou caminho delineado pelo Senhor Supremo. Então, qual é o caminho delineado pelo Senhor Supremo? Devoção. Amor e devoção é um caminho delineado para se chegar ao Supremo. E esses líderes, eles não estão, nem querem estar neste caminho de devoção, né? Eles não têm nenhuma ideia a respeito de Deus. Tudo que fazem é fabricar seus próprios planos mundanos, em consequência do que complica os problemas da existência material. Gente, é só ligar a televisão, que isso que eu estou lendo aqui no Bhagavad Gita está lá expresso. Em todos os dias, nas catástrofes, nas guerras, em tudo que acontece, isso são os planos dos materialistas, né? Os planos daqueles que não se rendem a Deus e nem querem entender Deus. Por quê? Porque é deveras poderosa a energia da natureza material, pode resistir aos planos não autorizados dos ateus e frustrar o conhecimento das comissões de planejamento. Ou seja, vamos dizer que um político, um empresário, ele faça um plano, trace um plano perfeito na concepção mental dele. Mas a energia material, que também é uma energia de Deus, é uma energia inferior, que está aqui na Terra para nos testar, chamada de Yoga Maya, ela vai frustrar totalmente esses planos dessas pessoas, desses seres. Por quê? Porque enquanto a gente não se volta para Deus, a Yoga Maya vai continuar testando, vai continuar mandando catástrofe, guerras, vírus, bactéria, Covid e tantas coisas que são resumidas em 3 palavras: doença, pobreza e conflito, para nos testar. E nossos planos jamais vão dar certo se esses planos eles não são entregues à Suprema Personalidade de Deus com amor e devoção. Por isso que esses são chamados de planos não autorizados. São planos em que o Divino, o Supremo, não está autorizando para que aconteça em nossas vidas, e nos frustrando e nos causando ansiedade e tantas doenças psicossomáticas. Os planejadores ateus aqui são descritos como canalhas. É assim que foi traduzido o Bhagavad Gita do sânscrito para o português, né? Refere-se a alguém que não executa trabalhos meritórios.
É preciso inteligência para executar qualquer plano gigantesco, bom ou mal, não é verdade? A gente precisa de inteligência. Porém, como o cérebro do ateu é indevidamente utilizado em oposição ao plano do Senhor Supremo, o planejador ateu é chamado de Durkheim, o que indica que sua inteligência e esforço são mal dirigidos e por isso vão ser frustrados. Né? Então, aqui nesse verso, Srila Prabhupada, ele fala sobre a energia material, que funciona na direção do Senhor Supremo. E toda a energia material que vai contra o Senhor Supremo, ela vai ser frustrada, né? E nós vamos ficar enredados nos 3 modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância, né? E vamos assim, vivendo, indo e voltando diversas vezes. Vamos de volta para o céu, voltamos de volta para a terra. E vamos vivendo até que um dia isso vai ter uma libertação e uma liberação desse samsara, que é o ciclo de nascimentos e mortes, né? Então aqui Prabhupada, ele fala dos mudas, que são aqueles grosseiramente tolos, como burros de carga, que trabalham arduamente, que a gente vê que esses trabalhadores que vivem na nossa sociedade, trabalhando arduamente e que não tem um pingo de interesse nem de inteligência de conhecer Deus, né? Então ele fala que são os mudas, né? Eles querem gozar sozinhos os frutos do seu trabalho, em razão do que se negam a compartilhar com o Supremo. Este é um exemplo, né? E assim, ele chega a comparar esses mudais, que são as pessoas grosseiramente tolas, com os asno. Asno é aquele bichinho que aqui no Nordeste é conhecido como um burrico, o burro de carga, né? Que, na verdade, o asno, ele não sabe para quem trabalha, ele simplesmente trabalha arduamente dia e noite. E na real conjuntura transcendental, a gente trabalha para Deus. Quem não tiver essa consciência está enredado nos 3 modos da natureza material e não está se dirigindo ao Supremo dessa forma, né? Então, esse asno, essas pessoas grosseiramente tolas, que não sabem nada e que trabalham arduamente dia e noite, apenas pelo fruto do trabalho, que é o fruto do dinheiro que eu recebo para pagar minhas contas e só, isso é uma pessoa grosseiramente tola, aqui no Bhagavad Gita está dizendo, né? E aí ele vai explicando e vai dizendo que, né, não conhecendo o seu verdadeiro patrão, quem é o seu verdadeiro patrão? Os trabalhadores tolos perdem seu precioso tempo servindo ao dinheiro. Infelizmente, eles nunca se rendem ao Supremo Senhor de todos os senhores, que é Krishna. Nem reservam tempo para ouvir as fontes apropriadas a falar a respeito dele. Então, são pessoas eternamente devotadas ao dinheiro, que trabalham pelo dinheiro, pelo dinheiro, por dinheiro e para o dinheiro. E nesse espaço não tem espaço para conhecer sobre o Supremo, nesse espaço de tempo terreno, né? Outra classe que ele fala são os mais baixos da humanidade, que significam as pessoas que são canalhas, né? E que também não se voltam para o Supremo, ou seja, as pessoas, ele chama aqui de Naradama em sânscrito, né? Dos 8.400.000 diferentes espécies de seres vivos, há 400.000 espécies humanas. 400.000 espécies humanas, certo? E destas espécies humanas, existem as formas inferiores de vida humana, que são, na maioria, incivilizadas. Ou você acha que só existe o planeta Terra, que nós estamos no intermediário, tentando se civilizar, e mesmo assim a gente não consegue. Os seres humanos civilizados são aqueles que têm princípios reguladores para a vida social, política e religiosa. Então, princípios reguladores. Eu sei que eu não posso pegar uma arma e sair matando gente na rua, porque eu tenho que ter essa consciência. Isso chama-se um princípio regulador, né? Aqueles que são socialmente e politicamente desenvolvidos, mas que não têm princípios religiosos, devem ser considerados naradamas. Pessoas que não têm princípios religiosos são pessoas baixas na nossa sociedade, né? Então, pouca religião sem Deus é religião, porque o propósito de seguir princípios religiosos é conhecer a verdade suprema e a relação que há entre o ser humano e Deus. Vou repetir.
Conhecer e seguir os princípios e propósitos religiosos é conhecer a verdade suprema e a relação que há entre o ser humano e ele. E aqui no Bhagavad Gita, a personalidade de Deus afirma claramente que não há autoridade superior a Deus. Ele é que é a verdade suprema, a forma de vida humana civilizada deve servir para reatar sua relação eterna com a verdade suprema, a personalidade de Deus, Shri Krishna. Então, nós estamos aqui na Terra para reatar a nossa relação eterna com o Supremo e servi-lo com amor e devoção, oferecendo a nossa vida como uma oferenda a Deus. Né? Então, é isso que Prabhupada explica aqui no Bhagavad Gita, e eu estou tentando clarear ao máximo, né, para vocês aqui. Né? Então, quando a população inteira tiver princípios religiosos, né, nós vamos evoluir. Nós vivemos numa sociedade que não tem princípios religiosos. Se você for ver quem tem princípios religiosos, é muito pouca gente que segue os princípios, regras e regulações religiosas, né? Então, aqui no Bhagavad Gita, né, fala que os mais baixos entre os seres humanos somente podem ser salvos por esse processo, que é o processo de regras e regulações e de conhecimento do absoluto e servir ao absoluto, se ouvir com submissão, mas, infelizmente, ele se recusa até mesmo a dar ouvido às mensagens religiosas. Gente, isso não é verdade. Se você parar para pensar com grande razão filosófica e divina, você vai ver que isso é claramente 100% certo. Isso não existe dúvidas. Eu não tenho dúvidas quanto a isso que eu estou lendo aqui e tentando explicar para vocês, né? É preciso que nós, seres humanos, nós avancemos a nossa intelectualidade, mas não em termos materiais, e sim em termos espirituais transcendentais, né? Outra classe que ele fala aqui é uma classe das pessoas que são eruditas, né? Tem conhecimento, são eruditas, estudiosas, têm títulos, PhDs, mestrado, doutorado, mas que sofrem influência da energia material e que se deixam levar por essa influência e se achar o doutor, o melhor, o sabedor, o que sabe mais de tudo. E na realidade, quem sabe de tudo é Deus, porque Deus sabe tudo do passado, do presente e do futuro, certo? Essa energia ilusória desorienta esses seres, motivo pela qual eles desobedecem ao Senhor Supremo. A última classe, para terminar aqui, que hoje eu tenho que terminar esse verso, porque explica os 3 tipos de classes, ou homens, ou da sociedade, que nós fazemos parte dessa sociedade, os tipos de pessoas, seres que querem ou não querem, que vivem ou que não vivem, de acordo com as regras e regulações de conhecimento do Supremo. A última classe chama-se aqueles seres cujos princípios são demoníacos. Imagine, se você já não tem um princípio religioso e você não tem nenhum princípio e você tem princípios demoníacos, a palavra demoníaca aqui no Bhagavad Gita quer dizer negativos, pessoas que vivem nas trevas, que vivem naquela extrema ilusão de não entendimento de nada, né? Alguns deles argumentam que o Senhor Supremo jamais pode descer esse mundo material, mas não consegue explicar a maneira. Então, Deus já veio aqui várias vezes na Índia e tem escrito nos livros sagrados, né? No Srimad no Bhagavatam. Eu mesmo estou acompanhando um seminário que está acontecendo agora em São Paulo, no interior de São Paulo, e estou vendo todas essas escrituras, estou ouvindo, estou prestando atenção, para que eu possa me instruir um pouco mais e não ficar falando besteira aqui com vocês, né? Então, essas classes desses homens que não querem entender nada, que não acreditam em nada, que acham que tudo é isso aqui que tem mesmo, que tem para hoje, que é comer, dormir, acasalar e se defender, feito um animal, que o animal faz isso, né? O Bhagavad Gita, ele fala que quando a gente não tem Deus, a gente vive como um animal, que come, dorme, acasala e se defende, né? Então, esses tipos de pessoas,
de seres humanos que vivem aqui na Terra, né? Eles não se rendem aos pés de lótus de Deus, aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, né? Então, vou deixar vocês aqui com uma oração muito linda, que é de Sri Amunacharya ao Bandaro, para fechar esse verso. Ó meu Senhor, não pode ser conhecido por quem está envolvido com os princípios ateístas. Apesar de tuas qualidades, aspectos e atividades incomuns, apesar do fato de que todas as criaturas reveladas que estão no modo da bondade façam a tua descrição de tua personalidade, e apesar de seres reconhecidos pelas autoridades famosas e célebres, por seu profundo conhecimento da ciência transcendental e dotadas de qualidades divinas, tudo isso é como a gente é e a gente pode se inserir dentro desse processo. Deus é difícil de conhecer Deus, é difícil se relacionar com Deus. Ou vocês pensam que é fácil? Você acha que se fosse fácil, eu e vocês que me escutam agora, o mundo estaria como está agora, se todo mundo conhecesse Deus e se relacionasse com Deus de uma forma pessoal e transcendental e direta? Mas aqui no Bhagavad Gita, essa oração está dizendo que é difícil. Que mesmo que nós possuamos todas as qualidades, é difícil que a gente conheça essa Suprema Personalidade de Deus a fundo, porque Deus Ele é infinitamente cheio de qualidades que a gente, nessa nossa vida, que é uma vida condicionada, humana, né? E que a gente não estuda Bhagavad Gita, e que a gente não busca os livros sagrados, a gente possa conhecer Deus e se relacionar com Deus de uma forma direta e objetiva, né? Então, portanto, as pessoas grosseiramente tolas, os mais baixos da humanidade, os especuladores, aqueles que não acreditam em nada e vivem especulando, né? Isso é verdade? Isso que ela está lendo é verdade? Isso que ela está falando é verdade? Chama-se especulação mental. O quarto tipo, aqueles que, como se mencionaram, professam o ateísmo, os ateístas, jamais se rendem aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, apesar de todos os conselhos e das escrituras sagradas. Gente, eu passei um pouco hoje, novamente. Está com 22 minutos aqui o áudio, o vídeo, mas eu quero falar para vocês algo muito importante. Esse verso 15 do Bhagavad Gita é um verso que tem uma explicação grande e eu preciso explicar, eu preciso ler a explicação da sua Divina Graça Srila Prabhupada. Preciso falar um pouquinho do pouco conhecimento que eu tenho do Bhagavad Gita, para que vocês entendam e escutem e sintam e saibam o que vocês estão escutando e vejam em que classe dessas classes vocês se enquadram. Nas pessoas grosseiramente tolas, nos mais baixos da humanidade, nos especuladores iludidos, ou naqueles que professam o ateísmo e jamais se rendem aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, na filosofia védica dos Vedas da Índia. Então, é preciso que a gente estude Deus e medite em Deus e ofereça a vida em oferenda a Deus, para que Deus nos conceda mais sabedoria, para que a gente possa entendê-lo cada dia mais, através aqui do Bhagavad Gita, como ele é, conhecimentos acerca do Absoluto, com o Prabhupada, que escreveu o Bhagavad Gita como ele é, e comigo aqui, na tentativa de estudar conjuntamente com vocês. Com gratidão, eu encerro os 24 minutos do dia de hoje, desse verso fantástico, dessas explicações maravilhosas, e que Deus abra o coração de vocês, que abra a mente de vocês, que abra as atitudes de vocês em direção a Ele, porque Ele é o ser mais maravilhoso que existe e que vai existir sempre, e que a gente vai ser subordinado sempre a Ele. Gratidão. Hare Krishna.